Olá, olá! Tá começando agora mais um Marketing Caos. Esse programa que eu falo que é a bússola de conteúdo na web para o mundo do marketing. Esse caos que a gente leva aqui, a gente tenta organizar um pouquinho do caos. E hoje eu trouxe um tema muito legal para a gente falar sobre como as agências se adaptam às mudanças, né? A gente sabe que se você já trabalhou em agência, se você conhece pelo menos o universo de agência, você sabe que tem ali aquele pouquinho de caos, tem aquela baguncinha marota, né? A gente pode dizer assim. Basicamente, a gente sabe que hoje, principalmente, eu acho que se você pega ali ferramenta de inteligência artificial, alteração em plataforma, é muita mudança, né? E eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, que é a Fernanda da Intergaláctica, para a gente debater sobre mudanças no mercado de agências, né? Então, vou pedir para a Fernanda se apresentar, falar um pouquinho sobre você. E primeiro, muito obrigado pela presença, Fernanda. Obrigada a você, Jefferson. Eu que agradeço o convite. Bom, eu sou a Fernanda, da Agência Intergaláctica, e a gente já está no mercado aí há 8 anos, né? Uhum. A gente trabalha com criação gráfica, desenvolvimento de sites, landing pages, todo esse universo do desenvolvimento de site, loja virtual e marketing digital, Sim. né? O famoso marketing caótico, né? Sim. Ô, Fernanda, a gente estava batendo um papinho aqui antes de começar, você estava falando que você já tinha experiência antes, já trabalhou em agência grande. Sim. Então, acho que isso é legal para eu entender. Você sente que hoje a gente tem mais mudanças nesse mundo de agências, de marketing, ou você acha que é uma coisa que sempre aconteceu? Como que você vê essa evolução aí ao longo do tempo? É interessante a sua pergunta, porque quando eu trabalhava em agências, né, antes de eu ter a minha agência, a gente passou um período assim sem grandes mudanças, assim, né? Tinham mudanças, mas mais sutis, Sim, assim, sim. né? E com o passar do tempo, eu acho que as mudanças elas acontecem com mais velocidade. Então, hoje você aprende alguma coisa, amanhã aquilo já está ultrapassado e você parte para outra. Quando eu trabalhava em agência, né, nas agências por onde eu passei, essas mudanças elas aconteciam, mas elas eram mais sutis, assim, eram mais lentas, né? Até eu acho, assim, na questão de aplicativos, softwares, né? A gente tinha aplicativos que a gente instalava, né? Você comprava a caixa, instalava, né? E hoje não, hoje é tudo online, a gente faz a assinatura, né? A gente trabalha com softwares licenciados, então hoje tem um recurso, amanhã tem outro, e aí vem alguém, tem muita startup, tem muito desenvolvedor, então a informação, ela tá acontecendo muito rápido. Então, eu sinto que hoje as mudanças são muito mais rápidas e, às vezes, se você não acompanhar o timing do negócio, você perde. É, porque se você para pra pensar, até isso que você citou, que antes, quando vinha ali o CD pra você instalar a caixa, aí você comprava, né? Pagava ali, às vezes, depois começaram, aí depois era um ano, né, que valia. Depois você tinha que comprar outro, isso, né? E a atualização, então, ela vinha no próximo, né? Então, na próxima atualização. Hoje em dia, como é esse formato mensal, então a atualização já vem ali automaticamente, né? Então, você tem que estar preparado para a mudança que está acontecendo. Eu tava vendo esses dias até foi o Photoshop? Eu acho que foi o Photoshop ou foi o Illustrator? Eu acho que era o Photoshop. Que agora tem aquela ferramenta de inteligência artificial que amplia ali. E aí, beleza, hoje não é tão necessário, mas se a pessoa é o designer, ele não consegue se adaptar, ele não vai aprendendo a utilizar aquilo, daqui a um mês ele já pode estar defasado e pensando até no seu time, né? Você incentiva de alguma forma eles a tentarem inovar e a ir aprendendo? Sim, eu sou alucinada por mudanças, né? Eu não gosto, assim, de ficar sempre com a mesma coisa, né? E sempre que eu vejo algo novo, eu já começo a testar e já coloco pro time. Eu falo, pessoal, vamos testar e se vocês gostarem, a gente implementa de verdade, né? Então, isso acontece com várias ferramentas lá. A gente já mudou muitas coisas e eu sou muito aberta também com o time, assim. Às vezes, alguma coisa não tá acontecendo da maneira que é legal, que é melhor, aí a gente se reúne e a gente joga na mesa, fala, o que vocês acham? O que vocês querem? O que vocês estão vendo de novo que a gente pode agregar e melhorar? Sim. Né? Então, para mim, essa atualização, essa mudança constante é muito positiva. Né? Você estava falando do CD e tal, e eu lembrei, né? Antigamente, os designers, eles trabalhavam na prancheta, eles tinham que fazer... Quem não se atualizou para o computador...
Exatamente. Né? Eu acho que muita gente se atualizou, mas assim, deve ter uns resistentes aí para trás, né? Que não se atualizaram. Então, eu tô sempre ligada nessa questão e sempre trazendo ferramenta nova para a equipe. Legal. Eu sempre tô de olho, isso aqui é muito legal. E aí eu debato com eles. Isso, eu acho que quem trabalha em agência, quem gosta desse universo, se a pessoa ela não tem esse intuito realmente de mudar e de evoluir, de querer transformar, porque pensa o seguinte, né? Às vezes, você falou até, por exemplo, de gente resistente à mudança. Sim. Às vezes você tem um cliente que é aquela pessoa ali que não quer mudar, não quer se adaptar e tudo mais. A gente, como agência também, a gente tem que tanto tentar levar isso para esse cliente, falou, ou você muda ou você morre. Imagina exatamente uma pessoa que, eu tô lá no Facebook e ela não quer pensar em outras plataformas para se adaptar. Às vezes a pessoa que ficou lá no Orkut, né, lá atrás. Verdade. Então ela vai se adaptando para não morrer realmente o negócio. Ou senão é o que acontece, né? Ele vai acabar chegando no fim. E aí eu tava pensando no desafio que é a gente, como agência, conseguir levar, meio que ser líder ali dessa mudança, né? Porque a mudança ela tem que começar pra agência poder testar, experimentar e aí poder passar isso pro cliente, né? Porque eu imagino que deve ser até chato, às vezes o próprio cliente chega para você e fala, eu tô vendo aqui essa plataforma e a gente como agência não conhece muito bem. Então, é assim, é normal, né? Porque a gente também não tem como conhecer tudo. Não. Mas, querendo ou não, tem que ter esse papel proativo, né? E ser, digamos que ali o líder da mudança, né? Porque assim, a gente tem que pensar que o cliente ele tá esperando pelos resultados, né? Então, assim, por mais que ele também esteja atento às mudanças, eu acho que a gente tem que se antecipar. Sim. Sempre levar algo novo. Quando eu vejo algo legal, diferente, ou que tem conexão com algum cliente que a gente atende, eu mesmo já convoco uma reunião e falo, pessoal, a gente tem isso, a gente está estudando isso, a gente achou que isso pode ser... Vamos fazer um piloto? Vamos experimentar? Vamos fazer uns testes? A gente já leva isso, porque... Eu acho que o cliente mesmo espera isso da gente, né? Até para criar o relacionamento, né? Isso. Porque a gente tem... Para não ser, tipo, aquela agência que é só reativa, né? Então, o cliente... exatamente, vou fazer ali o post só e acaba pro cliente. Até ia perguntar, até tem uma coisa que eu fiz lá na agência que eu acho legal. O que a gente faz? A gente pega, por exemplo, porque hoje em dia, é até isso que você citou, tô vendo ali alguma coisa e às vezes não se adapta pra gente, mas pode se adaptar pra algum cliente e tudo mais. Aí a gente criou um grupo no WhatsApp, que aí eu vi alguma coisa interessante ali numa página e tudo mais, aí a gente vai mandando pra esse grupo. Porque aí fica ali como se fosse um brainstorm mesmo ali. Um grupo de clientes? Não, só nosso, só do pessoal da agência. Aí o que a gente faz? Aí a gente pega pelo menos uma vez por semana, que aí a gente faz ali o alinhamento. Sim. Aí faz uma revisão do que o pessoal foi jogando lá. Que aí fala, isso pode se adaptar para o cliente tal, para o cliente tal. E aí isso ajuda justamente que aí entra no que você falou, isso aqui se adapta para o cliente tal. Aí a gente vai lá e fala com esse cliente sobre essa potencial ideia, porque também a gente tem que testar o máximo possível, né? Porque às vezes é uma coisa que eu acho complicado do meio, porque assim, às vezes uma coisa que funciona para um cliente do mesmo segmento não vai funcionar para o outro. Então você tem que estar o tempo todo testando. Porque também tem que avaliar qual o público, né? A região onde ele atua. Por exemplo, nós temos clientes em Dublin. Sim. Né? Na Irlanda. Inclusive, em outubro eu tô indo para lá. Eu vou ficar um mês lá para trabalhar com eles, né? E conhecer outras empresas também, né? E tirar um pouquinho de férias que todo mundo precisa. Mas assim, a gente, lá na agência, o que a gente faz? A gente trabalha com o Discord. Sim. Então, essa foi uma inovação para mim, né? Não é muito da minha época, mas assim, o pessoal falou, a gente acha legal usar o Discord. O que é o Discord? Me mostra. Então, a gente usa o Discord e a gente tem canais dentro do Discord do nosso... Sim. Da nossa... Eu não sei como que chama direito aquilo, que é o servidor. Dentro do servidor, a gente tem os canais. Então, a gente tem um canal para cada cliente. Então, às vezes, eu tô na rua... olhando alguma coisa, falando, nossa, olha que legal, se conecta lá com o pessoal do Olivia's Food. Aí, legal, a gente, no celular mesmo, eu entro no Discord pelo celular e jogo no canal do Olivia's. Falo, gente, olha que ideia legal para Olivia's. Né? Então, a gente tem que ter
essa flexibilidade, Uhum. né, de levar... Por quê? Por que eu tô dando o exemplo do Olivias e de Dublin? Porque é um outro público. Sim, sim. É um outro público que, de repente, não se conecta com a empresa do mesmo segmento aqui no Brasil. E uma cultura diferente, Uma né? cultura totalmente diferente, porque eles fazem comida brasileira Ah, tá. na Irlanda, Uhum. né? São marmitas, né? Aquelas congeladas, Sim, sim. igual tem muitas de qualidade aqui no Brasil. Uhum. Mas quem que é o público deles? Os brasileiros, óbvio, Uhum. mas eles têm também poloneses, os próprios irlandeses que são casados com brasileiras ou Sim. com brasileiros e que experimentam a comida e gostam, entendeu? Então, às vezes, tem coisas que a gente teve que inovar para aprender lá, esse segmento que acontece lá, Uhum. né? Que nem você falou, tem, às vezes a mesma ideia não se conecta com o mesmo segmento porque são lugares e públicos diferentes. Exatamente. E uma coisa que eu acho muito legal desse universo é essa possibilidade que a gente tem de expandir a nossa atuação para qualquer lugar do mundo, né? É. Então isso é super interessante porque a gente consegue pensar, eu vou oferecer aqui um serviço para uma empresa desde aqui, de São Bernardo, Isso. até em Dublin também, né? Então você tem essa Exatamente. possibilidade. Lá na agência, vocês tiveram dificuldade nessa mudança que a gente está tendo hoje com o ChatGPT, com inteligência artificial? Não. Como que tem sido essa adaptação lá? Então, no começo, óbvio, né? A gente fica meio... O que é isso? Será que é pra gente, né? Mas, como eu falei, né? Eu gosto muito de pesquisar e fazer testes, né? Sim, então, sim. hoje, a inteligência artificial, ela já faz parte do nosso dia a dia, tanto na questão de conteúdo, quanto na questão de criação, né? Então, o que eu estimulo é usar a ferramenta com inteligência, né? Porque a ferramenta, ela te traz os resultados que você quer, mas não significa que o resultado é correto. Exatamente. Então, e erra muito, né? Muito. Então, assim, por exemplo, o ChatGPT é legal, por quê? Porque ele te dá uma ideia. Então, por exemplo, às vezes a gente está fazendo um texto, precisa de uma chamada ou alguma ideia, o que ele trouxe, 100% a gente não vai usar, mas já te trouxe um norte e uma ideia para você desenvolver depois. Sim, sim. Né? Eu sei de pessoas que copiam e colam, mas a gente não faz isso, né? A gente gosta mesmo de usar como uma ferramenta. Ela fica até... Eu mesmo já comecei a perceber que muitas vezes tem certas palavras que é muito da plataforma que ela utiliza. Então, verdade. se a pessoa não tem essa feeling, atenção, né? Exatamente, de, eu vou adaptar, eu vou usar isso aqui como a base, meio que a orientação ali, e a partir disso construir, porque aí é o lado do ser humano, é a forma como você fala, e até nisso você citou. Então, por exemplo, se eu estou comunicando com um público que está lá em Dublin, vai ser diferente de eu comunicar com um público que está aqui. Então, você tem que saber adaptar, saber entender realmente o seu público, né? Eu acho que isso, pensando na questão de mudança, entender o comportamento é a chave de tudo, né? Você entender como que essas pessoas... porque às vezes é isso, eu tenho um público que é mais difícil de mudar, então eu tenho que pensar numa abordagem diferente, eu tenho um público que já é totalmente perfil de mudança, e aí a minha abordagem tem que ser diferente. Então, saber lidar com a mudança também tem nessas questões, né? A gente entender realmente com quem que a gente está falando e esse público, né? Exato. Você acha que nessas últimas transformações que a gente teve, né? Você sente que, como hoje lá, como proprietária da agência, e quando você era funcionária lá dentro das agências que você trabalhou, é diferente essa visão como funcionária e como proprietária? Como que você sente essa diferença entre uma e outra situação? É muito diferente, porque quando você está trabalhando como funcionário, enfim, você desconhece algumas coisas que acontecem em outras áreas da empresa. Entendi. Né? No dia a dia. É verdade. Né? Então, por exemplo, eu trabalhei... Designer, você tá ali na função. Eu tô focada no meu trabalho, no universo que me cerca ali, né? Então, eu trabalhei na última agência que eu trabalhei, a penúltima, eu trabalhei depois em uma e aí não quis mais, quis partir para empreender, né? Mas a agência que eu trabalhava eram 60 colaboradores, só na criação 22 pessoas, né? Então, assim, tinha ali
os departamentos, né, as subdivisões, tinha divisões que atendiam só um cliente, mas eu, na época, na agência, eu era web. Então, eu fazia de todos os clientes. Então, até que o meu universo dentro da criação era mais amplo. Mas a gente não sabia exatamente o que acontecia lá na outra ponta, no atendimento. Sim, sim. Né? Quem que estava conversando com o atendimento, que mandava a demanda lá para o tráfego, para o meu diretor de criação, né? Então, assim, esses departamentos, essas linhas que precisam seguir até chegar lá na gente... Muita coisa acontece. Sim, sim. E do meu ponto de vista hoje, eu tenho a visão total do negócio. E o mais interessante é que, assim, né? Eu não nasci empreendedora, não nasci dona de agência, né? Eu sempre fui funcionária e eu tive que aprender a enxergar tudo isso. Então, eu acho que do ponto de vista de inovação também, é muito importante porque eu não tenho só o olhar para a criação. Eu tenho o olhar para lidar com o cliente, eu tenho o olhar de lidar com os meus colaboradores. Mercado, né? O mercado, ler o mercado, né? Então, assim, me relacionar com outras agências. Né? Porque, no final das contas, a gente não é inimigo. Sim, sim. Né? Eu vejo como um agregador, porque ninguém vai absorver todos os trabalhos, né? Sozinho. A partir do momento que a pessoa ela cria essa visão de que qualquer meu concorrente que eu tenha, eu não posso ter nenhum relacionamento, ela deixa isso. de absorver muita oportunidade que ela poderia ter. Porque, como eu falei, né, do meu ponto de vista de empresário, eu tive que aprender a construir uma agência, construir uma operação, construir toda a forma como a gente trabalha, os processos dentro da agência. Né? E como é que eu vou fazer isso se eu não lido com outras agências? Então, por exemplo, a gente é especializada numa coisa, mas nem tudo a gente é especialista. Então, eu posso me conectar com você e falar, Jefferson, eu preciso de uma coisa que a gente não faz aqui. A gente não é especialista nisso. A gente, por exemplo, a gente não é especialista em embalagem. Eu conheço um especialista em embalagem, ele está no mesmo prédio que nós. Então, se houver uma demanda de embalagem, se eu não tenho braço ou qualificação 100% para entregar aquele material, eu vou conversar com ele. O Renato? O Renato. Renato. Então, tá exato. E ele da mesma forma, né? Quando ele precisa de algo de marketing, post, web, ele conversa com a gente, ele conversa com você, né? Então, assim, essa troca é muito valiosa, porque tem trabalho para todo mundo. A gente não precisa se preocupar com isso. Ninguém vai ficar sem trabalho, ninguém vai roubar nada de ninguém. Mas a gente pode fazer essas trocas e, como você falou, né? A gente conhecer os processos. Então, eu faço uma visita na tua agência, converso, e alguma coisa lá pode ser uma solução para a minha. E você, da mesma forma, você vai tomar um café comigo lá na Intergaláctica, você fala, nossa, que legal, não tinha pensado em fazer assim, vou trazer isso para mim. E isso é uma forma da gente fortalecer o mercado como um todo. Isso. Porque a partir do momento que você tem ali, por exemplo, o cliente contrata uma agência e aí ele não tem uma experiência legal, porque às vezes é isso, não tinha um processo tão bom, alguma coisa que poderia ser adaptada. Às vezes esse cliente ele se frustra e ele nem vai querer contratar mais outra agência. Então, fortalecer o mercado ele acha que é assim que funciona, né? Exatamente. Então, isso é bem interessante, porque, por exemplo, para eu criar a minha agência, eu trouxe a experiência como funcionária. Legal. Que eu tinha, como que funcionava, qual que era a hierarquia, quais eram os departamentos e os processos. Isso eu trouxe, mas já faz muito tempo que eu saí de lá. Então, se eu não tô inserida... Mudou muito. Na época, a gente não fazia mídias sociais. Não tinha. Não tinha esse trabalho de criação de post, de gerenciar a rede, de fazer mídia paga. Não tinha. Tinha pouco. Pouquíssimo. Mas, assim, gestão de redes sociais, não tinha. Isso é uma coisa que veio de 2015, 2016 para cá. Isso é legal que a minha forma de... É igual, você trabalhou em agência e abriu uma. No meu caso, tanto eu quanto meu sócio, a gente estudou junto, a gente estudou administração. Olha que não legal. Tinha nada de comunicação, de marketing. Tem marketing dentro de administração, mas é muito mais específico. E aí, na verdade, é muito mais generalista, né? Que a gente vê a visão geral. Uma visão, isso. Só uma passada de... E aí a gente fez um plano de negócios, que era a última matéria lá da faculdade. E nesse plano de negócios, a gente pensou em abrir uma consultoria. Aí a gente pegou e falou assim, e aí
calhou que acabou a faculdade, tanto eu fiquei desempregado, ele também ficou, e falou assim, a gente podia tentar levar esse negócio pra frente, né? Aí beleza. Aí imagina, era 2 rapazes ali que não conhecia nada, não tinha experiência de longo prazo, nada do tipo. E aí era pra ser uma consultoria meio que pra montar plano de negócios pra outras empresas. Não deu certo. Não deu certo porque a gente não tinha... A primeira faliu. Exatamente. Não sabia muito bem como agir e tudo mais. Só que meio que a gente foi aprendendo essa parte de marketing, né? Tava bem começando ali a parte de Google Ads. Sim. E aí a gente foi estudar. Meu sócio, ele sempre teve essa veia para criação, para design. Então meio que a gente foi se dividindo assim. Ele foi indo para a parte de criação e eu fui indo para a parte de estratégia ali do marketing digital. E aí começou a acontecer. Começou a dar certo, tudo mais. Então é legal que na nossa visão foi diferente, né? A gente meio que o negócio foi se formando com a carruagem andando. Exatamente. Ali com as necessidades do negócio. E ter outras agências, porque é isso, né? É muita mudança, tudo mais. Foi legal tanto pra gente levar a visão que a gente tinha de gestão, que aí é uma visão que eu vejo que muita agência, ela tem, porque é isso, às vezes o cara, ele é designer e aí ele abre a agência, mas aí ele não tem muita visão de, eu tenho que fazer um financeiro, eu tenho que vender, então isso... E só descobre na hora, né? Na hora, exatamente. Na hora que você liga, o contador te liga pedindo alguma coisa que você não tem a menor ideia do que é. Isso? E agora? O contador me mandou o DAS, né? E aí o que eu faço com DAS? isso? É de comer, a gente não sabe. E aí eu queria até te perguntar, como que foi pra você essa transição, né? Essa mudança de trabalhar dentro da agência em tomar a decisão de abrir a sua própria agência, né? E como que foi esse processo pra você? Pra mim foi muito tranquilo, porque eu sempre tive essa veia empreendedora, né? Quando eu trabalhava na agência, eu tinha uma loja virtual de presentes e decoração criativa, né? Eu sempre puxei pra esse lado, né? Pra mim, o mais traumático, difícil, foi lidar assim com as questões de financeiro. Sim. Que para mim, eu precisei trazer uma pessoa para cuidar disso, né? No começo não, né? No começo era uma urgência, né? Mas eu tive que aprender muito, assim, e ainda aprendo, né? Esse, para mim, assim, é a coisa mais... Porque eu acho que eu, vindo de uma estrutura mais criativa, né? Eu sempre fui designer, web designer, né? Sim. Então foi o caminho contrário do seu. Você começou com uma administração e teve que lidar com a criatividade, mesmo não na forma de desenhar, né? Você falou que você não é o designer. Não, eu sou péssimo. Você é mais então, mas você tem que lidar com isso, né? Isso, exatamente. Então eu tive que fazer o caminho contrário, né? Então eu fui procurar o Sebrae. Legal. Mas sempre assim, sempre procurando inovação. Então hoje, até no meu financeiro, no meu administrativo, eu tenho aplicativos e tecnologia para me ajudar a gerir o meu negócio. Entendi. De forma mais inteligente, que me dê menos trabalho, né? Automações, de diversas formas. E esse assunto de tecnologia mesmo, né? Porque muitas vezes tem muitas pessoas que confundem em achar que transformação e mudança é só tecnologia, né? Sim. Mas também está muito dentro da relação, até, por exemplo, de uma técnica de gestão, de uma forma de lidar com pessoas. Você tem alguma estratégia que você usa para tentar pensar na questão de mudanças assim, em estratégias, em atividades, para se fortalecer nesse sentido? Sim, eu estou sempre buscando, né? Porque é isso que você falou. Tem áreas que a gente nunca estudou, não sabe como lidar. Então, a gente tem que sempre buscar conhecimento. Até para lidar mesmo, não só com os colaboradores, mas com os clientes, os parceiros, né? E como que você acha que a gente, pensando até nesse nosso universo de agência, né? E aí trazendo um pouco da sua visão hoje de dona, mas até quando você era funcionária, como que a gente pode tentar criar esse ambiente de mudança e de cultura, né? O que você acha que a gente pode fazer para aprimorar isso? Então, eu acho que a gente tem sempre que fazer pesquisa, né? Por exemplo, eu acho que tem pessoas, já ouvi muito isso, assim, eu não gosto de Instagram, eu não gosto de TikTok, eu não gosto de LinkedIn, né? O Facebook é coisa de velho, a gente ouve essas coisas. Mas assim, se você quer entender
de tudo que está ao seu redor, você precisa, mesmo que você não goste, você precisa se inserir nessas frentes, Sim, digamos, né? Então, assim, por exemplo, eu não sou da geração TikTok, mas se eu não me inteirar do que está acontecendo ali, eu estou ficando para trás. Então, eu acho que é isso. A gente precisa fazer muita pesquisa, precisa entender o que está acontecendo para ver onde aquilo pode agregar para você. Então, a gente não pode ter preconceito com as coisas. É esse o ponto. A gente não pode... Eu já ouvi cliente falando assim, mas no meu negócio Instagram não serve, porque eu só uso o LinkedIn. Cara, e muitas dá uma vezes passada lá. Ele pega a visão dele e não a visão do público dele, né? E aí ele confundiu o eu não gostar com o meu público não gostar. E tem gente que é muito assim, sabe, taxativa. Fala, não, eu não gosto, eu não quero isso pra minha empresa. Mas assim, ele tá perdendo uma grande oportunidade. Sim. Né? Eu sempre falo, não se trata do que você gosta. Se trata do que você precisa fazer para o seu público, seja o seu cliente, né? Tem tipos de profissionais que são muito engessados, eles só querem o LinkedIn. Não, porque eu sou, por exemplo, um advogado, ele acha que na área dele ninguém tá no Instagram. Tá e muito. Sim, exatamente. No TikTok, horrores. Né? E no Facebook também. Então, tem gente que chega para mim e fala, o Facebook não tá com nada. Tá com tudo. Eu uso todos. Eu tô em... Tudo que aparece, eu tô lá vendo o que tá acontecendo. Eu acho que isso se aproveita não só porque você vai oferecer para o seu cliente, mas como lidar com os seus colaboradores. A gente tem pessoas de diversas gerações trabalhando lá. Né? Eu tenho desde gente que acabou de começar a vida profissional, até pessoas que já estão no mercado há muito tempo. Né? E todas elas ali têm uma forma de lidar com as coisas, né? Então a gente eu tô sempre buscando alguma coisa para agregar. Eu quero botar uma TV lá na agência, ficar passando alguma coisa, compartilhar, a gente faz reuniões. Então, e as ideias, né? Porque cada cabeça tem uma ideia. Eu acho que o ponto principal que você falou é isso. Não pode ter preconceito com experimentar, com participar. Tem que estar... Porque assim, não adianta nada a gente falar sobre inovação e sobre mudança se a pessoa ela não está aberta a isso. E é o que você falou. Eu não quero usar mais o Facebook. Eu não quero entrar no uma escolha TikTok. Tua, né? Mas... Agora, é isso. Você pode não usar. Mas você tem que saber que seu cliente pode precisar daquilo. Exatamente. Né? Então, e aí, outro ponto que eu costumo sempre abordar para as pessoas e até isso é um item que você já trouxe, de estar aberto às experiências de conversar com outras pessoas, com outras agências, até contar um pouco da sua visão e pegar um pouco da visão dos outros. E isso é estar aberto a receber e a oferecer informações, isso. né? Porque muitas vezes a gente fica ali limitado muito à nossa bolha e aí você não observa o mundo de coisas que acontece, porque é muito fácil a gente se prender dentro da nossa bolha e achar que essa o mundo é assim, né? E uma coisa que você falou bem importante, né? Que uma coisa é a gente se conectar com outras agências para obter experiências, mas você tem que lembrar que você também precisa oferecer experiências, né? Porque é uma troca mesmo. Então, assim, o fato de você oferecer, às vezes a gente está num bate-papo e se a gente tiver a cabeça fechada, a mente fechada, você fala assim, eu não vou passar um segredo meu para ele, porque ele pode... né, querer pegar o meu segredo, mas não. Se você compartilha uma informação, de repente vem uma informação de volta que também pode ser valiosa para você. Então essa troca entre agências, né, no nosso caso, é muito muito rica. Sim. Né? É por isso até que existem essas associações que nos unem. Isso. Né? A ABCcom, a Anamídia, a Abrad. Por quê? Porque além da gente fazer uma troca e saber que tem novas tecnologias, porque eventos, novidades do mercado, a gente consegue entender como são os processos de outros, né? A gente é uma agência afiliada à RD Station, e no ano passado eu participei de um evento da RD, lá em São Paulo, com uma agência que veio de Londrina. E assim, foi muito legal, a gente
nós criamos grupos de trabalhos, né? Então, alguns foram para redação, outros para inovação e tecnologia. Eu fui para essa parte, né? De inovação e tecnologia. E no final a gente tomou uma cerveja, todo mundo ali, eram umas 30, 40 pessoas, se eu não me engano, de diversas agências. E a gente fez conexões ali, né? Porque, essencialmente, não só o cliente usa o RD, mas as agências parceiras. Era um evento para as agências parceiras. Entendi. E assim, um cara que está lá no topo, né, das agências, que é dessa agência da BW8, que foi acho que conheço. a mentora do evento, né? Sim. Porque eles são um membro Diamond da RD. Sim. Então, eles são escolhidos para fazer esses eventos, né? Eles vieram de Londrina, foi uma experiência maravilhosa, porque a gente trocou ideia ali com o pessoal de tráfego pago, de criação, a gente trocou ideia sobre problemas de alguns clientes que a gente não estava conseguindo resolver, e aí a menina sentou do meu lado, quase pegou na minha mão para falar, ó, é aqui, ó, o problema que você não está enxergando, né? Então, eu participei também de um evento agora chamado Consul Pharma. A gente atende muitas empresas do mercado farmacêutico, né? E eu fui participar de um simpósio de marketing digital para farmácias. Sim. Então, você vê, né? É um simpósio de farmácia, mas eu estava lá para entender e trazer novidades para o meu cliente. E aí, ali, a gente teve essa troca também de experiências, né? Para isso, para a gente poder trazer essa inovação para o nosso cliente. Legal. Né? Não, tem muita coisa que a gente precisa entender, mas eu acho que o principal é isso, não estar... estar aberto realmente a receber, a aplicar informação, não se fechar tanto para conseguir se conectar realmente com as pessoas de verdade, né? E não por puro interesse. Porque é até chato, né? Você conversa com algumas pessoas que, basicamente, elas só querem, digamos, que você, na hora, você já percebe que essa pessoa ela só tá interessada em falar dela, né? E não necessariamente te ouvir e entender. Não se interessa pelo assunto do outro, Isso, né? Exatamente. Então, às vezes, eu vou muitas vezes em evento de networking e tudo mais, e aí você começa a reparar já nesse ponto, né? Que é a pessoa que, ela... não tá a fim de te ouvir, até em te ajudar, né? O objetivo dela é se ajudar, e aí ela só fala de si mesma. Só falar de si mesma. Aí é uma pessoa que pouco vai estar ali aberta à inovação, porque meio que acaba acontecendo que ela vai se sentir, digamos que o ego às vezes fica muito grande, né? Não preciso disso, e a pessoa não se adapta. Oportunidades, né? Uma coisa que eu vejo, até trazendo você que tem essa ponta de design, é na ferramenta do Canva, né? Sim. Porque ele começou e design... Canva é um assunto polêmico. Um preconceito grande. Só que eu fico pensando, assim, o quão interessante é essa plataforma. Eu já falei isso lá internamente no time, tem muita gente lá que tem preconceito com o Canva ainda, mas o quanto eles mudam e o quanto eles evoluem, porque a primeira vez que eu vi uma ferramenta daquela de expandir ali, que tem ali, por exemplo, você tira uma foto dessa caneca e aí ele cria um ambiente em volta, exatamente. Né? Foi lá, aí eles colocaram lá uma ferramenta de, tirei a foto da caneca, tirar o fundo também, tem ferramenta para mockup e adiciona vídeo, e o quanto isso fica fácil para o cliente também, né? Porque como que eu vou entregar às vezes alguma coisa para o cliente no Illustrator, tudo mais fica sempre fechado, e aí às vezes vai fazer uma apresentação. E aí o cliente quer alterar um telefone, e aí tem que ficar mandando, e por lá ele tem essa facilidade, né? E o que eu mais me impressiona é porque eu lembro do que era a plataforma 2 anos atrás, que era muito mais simples, basicamente ali, você pegar uma função de um PowerPoint ali... E montando ali, né? E hoje a quantidade de coisa que tem, né? Então, empresas que evoluem, você sente e você vai percebendo isso como cliente, né? Verdade. Você acha que a agência precisa fazer para ela conseguir ser uma empresa que está sempre evoluindo e sempre mudando, né? Como que a gente consegue identificar isso numa agência para você? Eu acho que é fazer isso mesmo, né? Identificar necessidades, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar de olho no que está acontecendo no mundo e pensar um pouco aquela
frase bem clichêzona, né? Pensar fora da caixa. É isso, porque você sai daquele ambiente fechado e você vai buscar coisas novas, né? Que nem você falou do Canva. Sim. Né? A gente, lá na agência, a gente usa Adobe, né? Ah, o Spark? Não, a gente tem o suíte completo. Ah, entendi. Né? A gente assina lá o Adobe. Illustrator, tudo mais. Exato. Mas assim, de um tempinho pra cá, a gente deu uma testadinha no Canva. Então a gente agregou o Canva. Legal. Né, como ferramenta. Eu, Fernanda, ainda não tô assim super convencida de usá-lo freneticamente. Mas assim, por exemplo, tem a Melissa que faz mídias sociais, ela usa bastante para fazer alguma coisa ali. A Giovana já usa um pouco dos dois, só que ela usa mais o Adobe. Sim, sim. Né? Mas tem algumas funcionalidades no Canva que elas facilitam, né, a vida da gente, né? Até uma que eu acho... É porque eu sei o Illustrator, o Photoshop, mas não é uma coisa que eu tenho muita noção. O Canva eu acho mais fácil. Eu sou Illustrator maníaca, eu sou maníaca. Aí, por exemplo, uma coisa que lá tem, que eu acho muito fácil, é remover o fundo, por exemplo. Não, é muito boa a ferramenta de remover fundo. E aí... Eu tenho que tirar o chapéu, é boa. É boa. E no Photoshop já você tem que ir pegando ponto por ponto. Eu não gosto, assim, tipo, da parte de diagramação, eu não vejo muita flexibilidade. No Illustrator eu fecho o olho e faço. Eu acho que vai muito do hábito mesmo. Nossa, são anos trabalhando com isso, né? Mas assim, é o que a gente tá falando, né? Inovação. Então, a gente tem que fechar os olhos pra isso? Não. A gente não pode ser preconceituoso, que eu falei lá atrás. Já pensou se você chega lá, mesmo que você fale assim, ó, gente, eu sei usar, mas não é a minha plataforma principal, mas aí você chega às vezes, por exemplo, a sua designer, aí ela fala assim, nossa, aqui eu tô fazendo aqui pelo Canva, tá entregando o mesmo resultado, muito mais rápido. Aí você fala, não, você vai ter que fazer no Photoshop. Não, mas então, exato. Mas sabe qual que é o ponto que eu acho que... ficou muito ruim essa questão do Canva, que tem modelos prontos lá, né? Tem muito modelo pronto. Então, assim, a galera... Né? Acho que a galera do design ficou com ranço do Canva, porque o pessoal fala assim, eu sou designer, eu uso Canva. Mas não é que você é designer, você copiou um modelo pronto e só trocou, sei lá, o texto que estava lá e usou. Isso, de fato, na minha visão, não é ser designer. Eu acho que o designer, ele precisa criar, né? Ele pode usar agregadores, mas assim, essencialmente ele vai criar, pode usar como base, mas fazer algo dele, entendeu? Sim. Então assim, para mim, como você falou, não, mas tem que fazer no Illustrator. Não, se o resultado final ficou satisfatório, perfeito, ótimo, não tem problema, né? Então, essa é uma coisa da inovação que eu acho que é boa, porque às vezes... Uma ferramenta que muita gente tem preconceito como Canva, ela pode te ajudar a fazer uma coisa mais rápido. E você até destravar alguma coisa que você não sabia fazer e você achou uma solução ali. Então, você agrega, faz um pedaço no Canva, aí joga pro Illustrator e finaliza lá. Ou, que nem o pessoal faz também, né? Eu faço uma parte do trabalho no Photoshop, e depois importo lá para o Illustrator e termino com outras ferramentas do Illustrator. Então, eu acho que não tem regra. Não, faz parte. Estar realmente aberto às possibilidades e não mudanças, ter... Exatamente. A gente não pode fechar os olhos para isso, porque tem muita coisa boa chegando. E vai chegar muitas coisas melhores. Eu tô ansiosa para ver o que tá chegando. Tem que ser assim, exatamente. Muito rápido. Se você se fecha a mudança, porque pode ter certeza, se a gente fizer essa mesma conversa daqui um ano... Vamos fazer de novo, daqui um ano. A gente já tem que fazer, exatamente, porque vão ser outros temas. Fazer de novo, a gente vai relembrar... Todo ano a gente vai falar das mudanças do ano. O que mudou nesse um ano de conversa. Fernanda, a gente já tá chegando no fim, tá vendo como passa voando o tempo? Rápido. Eu falei, a Fernanda tava com medo aqui no começo, falou assim, será que vai dar tempo? Tudo isso? Já estamos chegando aí nos 40 minutos, se eu passar muito, o Vitor... Ele te mata. Corta aqui meu pescoço. Então, só pra gente encerrar, eu queria pedir pra você deixar alguma dica, alguma recomendação, seja de livro, série, filme, alguma coisa ou alguma ação que você acha que as pessoas possam fazer pra se aprofundar um pouco nesse tema, em mudança, em questão de transformação. Eu acho que para você melhorar o seu ponto de vista, você tem que... Eu vou falar uma coisa que eu aprendi na Escola Belas Artes. Eu passei por lá também, fiz alguns cursos lá. E o meu professor, o Elcio Sartori, ele falou uma coisa muito interessante, é muito simples. Você tem que fazer
as mesmas coisas que você faz, mas de formas diferentes. Então, assim, se você dirige, saia a pé. Se você tá a pé, pega um Uber. Se você dorme sempre do mesmo lado da cama, durma do outro lado. Pega um ônibus, você vai ver o caminho por um outro ângulo, visto de cima, né? Então, se você nunca fez algo, né? Você vai todo dia para o trabalho, mas por que você vai todo dia pelo mesmo caminho? Você entende? Então, assim, inovar também está nas coisas simples da vida. Você fazer algo diferente, às vezes as mesmas coisas que você faz todo dia, você fazer de uma forma diferente. Dessa forma, você consegue ver o mundo de outra forma, olhar as pessoas de outra forma. Experimenta olhar para uma pessoa que você não gosta e imaginar ela de outra forma, como uma pessoa legal, diferente. Né? Você fala assim, deixa eu fazer esse exercício. Então, para trazer inovação para dentro do nosso trabalho, do nosso dia a dia, a gente precisa ter a coragem de fazer as mesmas coisas que você faz da sua rotina, que às vezes a rotina é importante para estabelecer ali um conforto para você na sua vida, mas fazer de outras formas, experimentar, romper um pouco essa barreira para você pensar diferente. Bacana. Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado da experiência. Amei. E só para encerrar, onde que a gente encontra você, Agência Intergaláctica? Fala aí um pouquinho do trabalho de vocês e onde que a gente pode encontrar vocês. Então, no Instagram, Agência Intergaláctica, nosso @, né? Nós estamos aqui em São Bernardo, no Domo Business, em frente ao Shopping Metrópole. E quem quiser me seguir no meu Instagram pessoal é FeFeSoares79. Eu gosto de compartilhar bastante as coisas que eu faço, principalmente essas coisas novas, diferentes. Inovação. Né? E é isso. Então, fechado. Quem quiser encontrar a gente, tá aí. E o www, né? O famoso Intergaláctica, sem o C.com.br. Obrigada. Perfeito. Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos encerrando aí mais um programa. Espero que ele tenha agregado conhecimento para você, esteja ali, absorvido muito conhecimento nesse mundo caótico do marketing. Falamos sobre inovação, falamos sobre mudança, transformação, muito tema legal aqui. Semana que vem voltamos com mais um episódio. Não deixem de seguir a gente, seguir a Intergaláctica lá no Instagram, curte isso, compartilha, faz aí o que você quiser. Vamos fazer esse episódio caótico e com muita audiência. Valeu, pessoal, e até semana que vem.